Olá! Hoje temos um material, olha, bem interessante para analisar. É um trecho de O Terreiro como Escola da Alma, sabe? Do Núcleo Mata Verde, datado de 22 de junho de 2025. E o foco dele é um rito bem específico, de iniciação ao grau 05, que é um degrau ali de desenvolvimento mediúnico na casa, na vibração de Pai Oxóssi. Hum, Oxóssi. Interessante. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar o significado que o próprio texto dá para esses ritos na Umbanda, né? Principalmente na doutrina dos sete reinos sagrados, que é a linha deles lá, e como isso tudo conversa com os tempos difíceis que o documento mesmo descreve. Vamos mergulhar nisso. Bora. Logo de cara, o que salta aos olhos é um contraste muito forte que o texto apresenta. Qual? A solenidade, sabe, a reverência de um rito espiritual acontecendo num cenário que ele descreve como de intensa desarmonia planetária. Ah, sim. Guerras, intolerância, crise ambiental. Isso. É como buscar uma conexão espiritual bem no meio do que o autor parece ver como um caos generalizado. Sim, sim. E é fascinante como o texto aborda esses rituais, né? Ele não os trata como, sei lá, meras formalidades ou só repetir tradição. Pelo contrário, são vistos como caminhos de transformação interior. São marcos, sabe? Que indicam crescimento e um compromisso mais fundo do médium com o bem. E a figura de Oxóssi aí. Exato. O Xóssi, o orixá da caça, do conhecimento, da fartura, do cuidado com a mata. Ele reforça isso. A simbologia é toda sobre mirar com precisão nos objetivos espirituais, agir com sabedoria, cuidar uns dos outros, né? Então, o rito, nesse contexto, é um passo para um novo nível de responsabilidade espiritual mesmo. E essa responsabilidade fica ainda mais urgente, talvez, pelo cenário que o autor descreve para 2025. Ele fala de um planeta sofrendo, fervendo em desarmonia Uhum. e percebe o coração das pessoas mais duro. Tem uma lamentação ali sobre o amor estar sendo deixado de lado por ideologias, por interesses, pelo menos na visão dele. É uma visão preocupante do momento. Com certeza. E diante disso, como que o texto coloca a prática religiosa, a Umbanda, no caso? Então, o texto apresenta a Umbanda como uma missão clara: promover um equilíbrio entre o espiritual e o material. Ele fala de uma luta, mas olha que interessante, uma luta feita com oração, caridade, espiritualidade, firmeza no bem. As armas são outras, E né? justamente, a ideia central é que cada praticante se torne um farol aceso nesse cenário. Tem um desejo forte por paz, respeito, diálogo, liberdade religiosa. Ou seja, a prática religiosa não é vista como uma fuga, de jeito nenhum, mas sim como um engajamento ativo para buscar um mundo melhor, mais harmônico. Faz sentido. O texto também faz uma ligação muito interessante com o mundo espiritual, né? Ele até cita o livro dos médiuns. Isso, do Kardec, que é uma referência fundamental no Espiritismo e que dialoga muito com algumas vertentes da Umbanda, como essa do texto. É um ponto-chave. E o que essa citação traz para a discussão? Bom, a citação específica que ele usa, do capítulo 20, item 27, serve para reforçar a ideia de sintonia vibracional. Ela lista as qualidades que, segundo o livro, atraem os bons espíritos: bondade, benevolência, simplicidade de coração, amor ao próximo, desapego das coisas materiais. E contrapõe com o que afasta, imagino. Exatamente. Contrapõe com o orgulho, egoísmo, ódio, cobiça, essas coisas. A mensagem ali é bem direta. O nosso estado interior afeta diretamente com quem a gente se conecta no plano espiritual. Entendi. Isso parece aprofundar aquela ideia de que somos canais, como o texto mesmo sugere, né? Perfeito. Aprofunda a ideia de que cada pessoa é um canal de luz ou de sombra. Depende muito do que ela cultiva dentro de si, né? O texto bate muito na tecla de que a Umbanda, nessa visão, é espiritualidade vivida. É a prática diária do bem, do respeito, da caridade, da escuta. Hum. Então, os elementos externos. Os ritos, as guias, os pontos cantados, os pontos riscados, tudo isso é reconhecido como importante, claro. Mas o fator que decide mesmo a qualidade da conexão espiritual seria o coração. A intenção sincera,
a ação coerente com o que se acredita. Isso levanta uma questão bem importante sobre o que vem primeiro, né? A reforma íntima parece ter primazia sobre a formalidade do ritual. Certo. Então, tentando amarrar as ideias principais que a gente tirou desse texto. Os ritos de Umbanda, como esse de Oxóssi, são vistos como chamados. Chamados para transformar a si mesmo e para servir. Isso. E em tempos que o autor percebe como difíceis, a fé não é um refúgio passivo. É uma responsabilidade ativa, de cultivar virtudes e ser um ponto de luz. Exatamente. A prática diária, a sinceridade do coração, isso é o essencial. Para o autor, parece que significa escolher o bem, ativamente. Todo dia. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação que o próprio texto deixa no ar, né? Ele conecta de forma muito forte essas virtudes internas, bondade, simplicidade, amor, com a capacidade de atrair boas influências espirituais e de ser, na prática, um farol nesse mundo. Então a questão para a gente pensar é: como que esse cultivo individual dessas qualidades que o texto propõe pode ser visto não só como um caminho espiritual pessoal, mas talvez como uma forma de ação concreta, sabe? Uma resposta real diante dessa desarmonia toda que o autor enxerga no mundo. Fica aí a reflexão.